Amigo, já ouviu falar de nutrição vegetal? Dá resultado? Ora, no meu caso, não só deu resultado, como foi a solução da lavoura. Sério? Primeiro, usei só Fulan da Satis e deu 9% mais soja por hectare. E quando usei Sturge e Fulan, 29% mais soja. Ah, então me passa essa fórmula secreta aí. Não é fórmula, é Satis. A conversa que você acabou de ouvir foi baseada em resultados reais. Com Satis, você produz além da conta. Acesse satis.ind.br. Satis é nutrição vegetal que transforma. Olá para você, produtor e produtora rural, colaborador do Mundo Agro, que está conectado aqui ao podcast Agrotalk, o podcast Agro da Climatempo. Eu sou Ângela Ruiz, podcaster e produtora de conteúdo agro. E hoje você confere comigo mais um episódio do Agrotalk. Seca, onda de frio e geada. O ano de 2021 não está sendo nada fácil para os produtores rurais da maioria das áreas do centro-sul do país. Neste momento, os olhos estão voltados para a próxima safra. O produtor está no campo fazendo checklist das plantadeiras e das demais máquinas, está de olho também no céu e no preparo do solo para essa safra que vai surgir. Do ponto de vista do clima, o que devemos esperar? O convidado do podcast dessa semana é João Castro, agrometeorologista da Climatempo, já participou com a gente aqui de outros podcasts. Então, João, seja bem-vindo novamente ao podcast Agrotalk. Ângela, sempre um prazer poder estar aqui com você, batendo papo sobre clima, né? Que é uma das variáveis aí chave dentro do processo de produção e que é justamente a única variável sem controle por parte do nosso amigo produtor rural, né? Então, Sim. sempre poder bater esse papo aqui é importante já para o pessoal ficar atento ao que vem pela frente, né? Então, é super importante esse bate-papo nosso. João, contextualizando um pouco, né, esse cenário hoje que o produtor rural se encontra, a estimativa para a safra brasileira de grãos, cereais e leguminosas em 2021 foi reduzida pelo quarto mês consecutivo, mas se mantém aí ao nível recorde, devendo chegar a mais de 256 milhões de toneladas até o fim do ano. O plantio tardio do milho segunda safra, a falta de chuva durante o ciclo dessa cultura, acabou afetando a produtividade das lavouras, que é uma das principais commodities da agricultura brasileira. A produção de soja ela continua aí a elevar os seus recordes, a gente soma aí também o arroz, e juntando aí todas essas culturas, a gente tem uma representatividade aí de 92,4% de toda a safra. Vamos falar um pouquinho hoje aqui do que ocorreu com o clima, né? Nos últimos meses, a gente viu aí seca, geada, e as perspectivas futuras, né, para essas principais culturas, porque os produtores andam bastante preocupados com essa previsão para a próxima safra. Então, diante disso, vamos pontuar aqui quais as condições aí do clima para o milho. Vamos começar pelo milho. O produtor paranaense ele pode esperar, de uma forma geral, para um período de setembro aí com pouca ou muita chuva? O mês de setembro ele tende a ser um volume de chuva interessante se a gente pensar em trabalho de colheita, né? Então tem muita lavoura sendo finalizada, a colheita em ritmo acelerado, então vai ser possível identificar vários dias com janela de tempo seco durante o mês de setembro. Para você ter uma ideia, a gente espera chuva no Paraná mais ou menos ali no dia 15, 16 de setembro. Vão ser chuvas consistentes, mas até lá tem uma janela de tempo seco bastante interessante que vai ajudar aí a praticamente finalizar o trabalho de colheita, né? Então, o mês de setembro ele começa a ter chuvas, mas somente depois do dia 15. Então, tem toda uma primeira quinzena para trabalhar duro aí e finalizar a colheita. João, durante o mês de agosto, a gente observou, né, no período ali da semana, entre os dias 20 e 25 de agosto, as temperaturas bastante elevadas no Brasil Central. Áreas produtoras conhecidas do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso enfrentaram temperaturas acima de 36, 37 graus. Agora, para setembro, como que ficam as condições do tempo para essas áreas produtoras da região centro-oeste do país? Então, agora o mês de setembro ele começa a mostrar um início de chuvas, né? Então,
de forma muito tímida, né, começam a aparecer os primeiros eventos de precipitação na região centro-oeste do Brasil. O que é importante destacar, Ângela, é que a gente não espera um atraso das chuvas, igual foi observado no ano passado. Tá? Então, isso aí vai muito de acordo com isso que eu estou falando, né? Já em setembro, então, qual que é o cenário normal, né? Já em setembro começa a ter alguns eventos de chuva, e aí, gradativamente, esses volumes eles começam a aumentar, e a frequência dos eventos de chuva também, para daí, em outubro, termos um padrão normal já de distribuição de chuvas, com chuvas mais regulares, né? Mas o mês de setembro ele já mostra, sim, indicativos de chuvas interessantes, até mesmo para Goiás, Mato Grosso do Sul, em setembro, especialmente também na segunda quinzena, né? A partir da segunda quinzena, aí um indicativo de chuvas começando a dar as caras para a região centro-oeste. Sim. E o final de agosto, João, também foi marcado por secura, né? Estiagem, falta de chuva na região do Matopiba, boa parte ali do sul do Maranhão, ali a divisa do leste do Maranhão com o Piauí, também registrando pouca chuva, várias áreas do Tocantins. E a gente sabe também que ali nessa área oeste da Bahia tem muita região ali agrícola. Para setembro, como que ficam as condições para essas localidades do Matopiba? Então, Ângela, inicialmente, né, o regime de chuvas no Brasil ele funciona bem dessa forma, né? No sul chove durante o ano inteiro, no centro-oeste e também lá no Matopiba, o que a gente tem é a chamada estação seca e estação chuvosa. O que acontece? No sudeste e no centro-oeste, as chuvas começam a retornar gradativamente em setembro. Então, você tem várias regiões que já iniciam o plantio em setembro, por exemplo, Mato Grosso do Sul, Paraná, já começa a plantar, Mato Grosso também, em setembro já tem gente plantando. No Matopiba é ao contrário, porque essa chuva é uma chuva que ela vem de frente fria, de corredor de umidade, que começa a se formar e levando chuva. Só que essa chuva ela acontece primeiro mais abaixo, mais no sudeste e centro-oeste. No Matopiba, em outubro, sim, daí começa a ocorrer os eventos de chuva, somente em outubro. Tanto que o plantio no Matopiba, ele inicia justamente mais ou menos dentro desse cenário aí, né? Na segunda quinzena de outubro, mais ou menos, é que se espera, né? Que se inicie o plantio, por conta justamente dessa demora. Como para esse ano a gente não está esperando o atraso do início chuvoso, né? Da estação chuvosa, do período úmido, então a gente está orientando os nossos amigos, os agricultores, os nossos clientes, passando essa informação de que esse ano vai estar tudo dentro da normalidade. Então, mesmo no Matopiba, se espera aí, né, que já na segunda quinzena de outubro seja possível iniciar os trabalhos de plantio com força máxima, porque a tendência, né, está mostrando que vai ter chuva regular para a região. Uma boa notícia. Isso aí que é dentro da normalidade, né? A gente está esperando, né, que seja assim, né? Então, por exemplo, eu tenho dados aqui, eu estou acompanhando alguns dados, por exemplo, eu estou aqui no meu computador, olhando, avaliando para Gurupí, no Tocantins. Então, o mês de outubro todo ele é com chuva, só que com chuvas regulares. Então, no início de outubro tem uma chuva de 20 milímetros, depois fica alguns dias com pouca chuva, 1 milímetro, 2 milímetros. Isso aí não interrompe um trabalho de plantio. Então, o plantio acontece da mesma forma. Aí passam vários dias e chove de novo, mais 20 milímetros. Então, existe aquela regularidade que no ano passado não aconteceu. Então, a notícia para esse ano é boa, é promissora, um início de safra muito promissor. Sim. Voltando um pouquinho no passado, né? A gente observou o mês de julho marcado por 2 quedas significativas na temperatura no centro-sul do Brasil, o que acabou até afetando as principais áreas produtoras de café arábica, ali entre o Paraná, Mogiana Paulista, sul de Minas e até alguns cafezais do Cerrado Mineiro, ali na região de Patrocínio, por exemplo. E na última onda de frio, a temperatura extremamente baixa, combinada com vento e baixa umidade relativa do ar, proporcionou condições até para geada negra em alguns municípios do Paraná e também em algumas localidades de Minas. A gente viu fotos, né, em jornais estampados das perdas, né, dos cafeicultores mineiros. Agosto a gente viu que começou um pouquinho friozinho, né, algumas áreas aí já que eu citei, porém com baixo potencial para geadas.
Acabou o frio, né, João? Agora para setembro não tem mais onda de frio, acabou o frio, o produtor pode ficar tranquilo, porque a gente tem que ficar focado, então, agora aí nesse final de inverno e a chegada da primavera e verão. De fato, agora a gente não espera, né, eventos de frio com aquela mesma intensidade que aconteceram em julho. Julho desse ano foi um mês trágico, né? Como você falou, né? Duas massas de ar polar bastante intensas que já foram atípicas, né? É normal que faça frio no inverno, que se tenha um dia com temperaturas bem mais baixas, de forma expressiva, mas esse ano foi 2 dias e deu um intervalo de 2, 3 semanas entre um evento e o outro. Então, foi bem fora da curva o inverno desse ano, tanto que ele ajudou a despencar a temperatura média do mês inteiro. Agora, para setembro, o que vai acontecer? Né? O que é esperado? E, claro, relembrando, né? Dentro daquele padrão normal, né? Então, gradativamente, as temperaturas elas começam a subir ao longo do mês de setembro. A gente abre o mês de setembro com um pouco de frio ainda no sul, temperaturas, aqui estou olhando o município do Paraná, temperaturas em torno de 8, 10 milímetros, só que daí, gradativamente, à medida que a gente vai avançando no mês de setembro, a gente espera que as temperaturas passem a ficar em elevação, né? Então, por exemplo, durante o mês de setembro, com exceção aqui desses primeiros dias do mês de setembro, que a temperatura vai estar abaixo de 10 graus, a gente já não espera mais, né? Na verdade, temperaturas abaixo de 10 graus durante o mês de setembro, com exceção aqui logo dos primeiros dias, que pode ficar em 10, 12 graus. Depois, tempo assim, com temperaturas mais amenas e a temperatura gradativamente subindo. Tem dias que vai ter a temperatura mínima até mesmo próximo de 20 graus, né? Isso aí já são dias bastante quentes, com a temperatura mínima mais elevada. João, pensando então já na primavera, a nova safra, a expectativa aí de uma nova safra, tem muita especulação com relação ao ponto de vista do clima, já que a gente teve aí esses últimos episódios afetando aí várias produções agrícolas pelo país. Quais são as chances do produtor rural ter que lidar com a influência do fenômeno Laninha na primavera-verão? Então, Ângela, os estudos mais recentes, os últimos relatórios, né, internacionais que fazem esse acompanhamento, né, da condição de El Niño Laninha, eles indicam uma probabilidade de em torno de 70% de termos um fenômeno Laninha na primavera-verão. Com os efeitos sendo mais perceptíveis no Brasil em meados de dezembro. Tá? Então, de fato, a gente vai ter uma nova laninha. A gente espera que seja uma laninha de fraca intensidade, né? E o principal efeito da laninha, né, ela causa uma irregularidade da precipitação. Não quer dizer que não chove, né? Mas, por outro lado, ela causa uma irregularidade maior, uma má distribuição da chuva. E aí, é aí justamente que mora o perigo. Porque, por exemplo, vamos pensar lá numa lavoura de soja, uma lavoura de milho. Numa lavoura de milho, se você fica 10 dias sob condição de sol intenso, né, e sem precipitação nenhuma, esses 10 dias já é suficiente para causar algum impacto no potencial produtivo dessa área com milho. A área de soja ela consegue aguentar um pouco mais, desde que isso aí não ocorra lá durante o Na fase de enchimento de grãos, por exemplo, da soja. Isso, na fase de enchimento de grãos e também na época da floração. Na época da floração, a temperatura muito elevada por vários dias e sem chuva causa um abortamento muito grande das flores, né? E essas flores se transformam em vagens depois no futuro. Então, é um componente que impacta na produtividade. Mas só que, então, esse é o ponto-chave, né? Então, e olha só, justamente, a previsão está indicando que dezembro e janeiro são 2 meses que tendem a ser com precipitações mais reduzidas. Então, você já imagina, né? Se tem menos precipitação, significa que tem mais dias com céu limpo, mais dias com a planta exposta à radiação solar e, consequentemente, a temperatura do ar também fica mais elevada. Então, tanto o mês de dezembro quanto o mês de janeiro, eles tendem a ser quentes e com pouca precipitação. Em grande parte do Brasil, grande parte, todo o centro-sul, basicamente, está com esse cenário de temperaturas elevadas e precipitação abaixo da média. Então, a gente pode pensar aí já num cenário que, se a laninha se confirmar mesmo, praticamente aí
está tudo dando sinal de que ela vai ter essa volta aí, a gente pode pensar, então, que esse fenômeno vai atingir a produção de soja 21, 22, pode impactar, inclusive, com assim, episódios de estiagem. Sim, com certeza, especialmente no mês de janeiro. Janeiro tende a ser bastante preocupante aqui, né? Interior de São Paulo, Minas, Triângulo Mineiro, ali Goiás, norte de Goiás, todo o Mato Grosso do Sul, metade leste do Mato Grosso e todo o Mato Piba, basicamente, vai estar sob uma condição de chuva abaixo da média. Qual que é o ponto-chave disso tudo? É justamente a gente analisar como é que vai ser essa distribuição da precipitação. Então, digamos assim, se tem uma região que tem uma previsão de 150 milímetros de precipitação, no Mato Grosso, por exemplo, é fácil chover 80 milímetros em um dia, né? Então, se para essa região está marcando ali que vai chover 200 milímetros em um mês, ou melhor, 150 milímetros em um mês, é um volume de precipitação interessante para a região sul do Brasil, porque esses 150 milímetros são vários eventos de frente fria que acontecem. Então, essa precipitação ela fica bem distribuída. Na região central do Brasil, 150 milímetros de chuva, metade disso acontece em um dia, e o resto do mês, entende? Então, esse é o problema. Regiões do centro-oeste, especialmente ali no norte de Goiás, pensando no mês de janeiro, eles tendem a ser de uma estiagem mais acentuada, porque vai chover bem abaixo da média, 100, 150 milímetros abaixo da média, e com a temperatura muito elevada. Então, aí você já tem uma evapotranspiração muito elevada, a planta fecha estômago, porque não quer perder água, e aí começa a ter problemas em relação à produção, né? Em relação à produção de carboidratos, em relação à produtividade. Ô, João, você, junto com a sua equipe de meteorologistas que trabalham com você, vocês andam conversando, você já viu alguma coisa relacionada aí à temperatura do Pacífico, se já ficou um pouco mais baixa que o normal, já está apontando aí, então, esses reflexos aí do caminho para a Laninha? Tá tudo encaminhando para esse rumo, né? Tudo está se desenhando para que, de fato, a gente tenha a Laninha. O ponto-chave agora é a gente seguir fazendo a avaliação e ver qual que vai ser a intensidade dela. Tá? Se vai seguir, né, essa projeção aí de fraca intensidade ou se ela vai se intensificar a ponto de ser considerada uma laninha forte. Eu acredito que não. Por que eu acredito que não? Estatisticamente, né, a gente faz o acompanhamento de vários anos, então a gente sabe que sempre que tem uma laninha forte, seguida de um período de neutralidade, como é agora, a gente ainda está na neutralidade. Na sequência vem uma laninha fraca. Então, é o que está se desenhando, estatisticamente. Pode acontecer vai lá, em outubro esfria muito mais lá, acontece alguma coisa, esfria muito mais e vai para uma laninha forte? Pode. Mas só que, analisando vários anos, vários eventos de laninha, a gente tem esse padrão aí, tem esse padrãozinho aí desenhado. Laninha forte, como a do ano passado, neutralidade, aí volta a laninha, só que fraca. E é o que a gente está contando que vai acontecer. E essa previsão aí que eu passei para você de ser um janeiro com chuva bem abaixo da média, e também no dezembro, já é contando que seja uma laninha fraca. Caso muda alguma coisa no meio do caminho, aí o cenário fica bem mais complicado. Entendi. Então, vamos pensar num cenário assim, a gente tem aí setembro pela frente, o produtor rural já aí de olho no céu, está no campo para instalar nova safra. Vai começar aí com essa perspectiva de não ter um atraso com relação à chuva, porém, se a gente pensar aí que a gente vai passar o verão todo sobre laninha, entrar o outono com laninha, o próximo outono com laninha, isso quer dizer que o produtor rural precisa ficar de olho no monitoramento do clima durante todo o desenvolvimento dessa nova safra. Sim, durante todo o desenvolvimento, até porque esse produtor ele vai pensar numa segunda safra, né? O que vai acontecer, Ângela? A projeção está indicando que essa laninha ela vai acontecer e você falou aí de outono, né? A tendência é que ela desapareça já ali mais ou menos fevereiro, março. Sim. E aí começa a aumentar a chance da neutralidade. Então estaríamos numa condição de neutralidade e muda o padrão de precipitação quando for uma condição de neutralidade. Então, o que é necessário para o produtor nesse momento? Claro, fazer o planejamento dessa safra verão agora, safra 21, 22,
e sempre fazendo o acompanhamento do clima, para que rumo ele vai se desenhar lá para a safra verão. E aí ele toma algumas decisões importantes, né, como amarrar contrato, etc. Pensando lá no milho segunda safra, né, se vai chover, se ele vai conseguir finalizar a colheita dele no prazo certo, se ele vai conseguir plantar no prazo certo. Então, tudo isso aí é importante, né? E tudo isso aí depende justamente da condição climática. Então, é super importante o produtor ficar atento aí, não só agora para a segunda safra, mas também projetando a segunda. Tá. João, a pergunta que vale 1 milhão para o produtor que está ouvindo a gente. Ponto importantíssimo. As chuvas de 2021 chegarão atrasadas como ocorreu ano passado? Não. Para esse ano a gente espera a regularidade do início das chuvas, tá? Uhum. Então, a gente comentou agora há pouco da questão da laninha. A laninha ela está se desenhando, mas só que esse impacto dela só acontece lá no final do ano, que é justamente que ela está super correlacionada com aquela questão que eu falei do dezembro e janeiro sendo mais seco. Por outro lado, já em outubro, a gente tem várias regiões com chuvas acima da média, como, por exemplo, o oeste de Santa Catarina, Paraná, oeste de São Paulo, Mato Grosso do Sul, sudoeste de Goiânia, algumas áreas do Mato Piba, sul do Mato Grosso. São regiões que em outubro vão ter chuvas acima da média, porque a chuva vai dar essas caras antes, então vai chover. O outubro tende a ser mais chuvoso que o normal. E o novembro tende a ser muito mais chuvoso ainda, a ponto de causar problemas, de causar problema a nível operacional, porque vai ter muita chuva. Então, eventualmente, quem não plantar em outubro e por algum motivo sofrer atraso e plantar em novembro, pode ter dificuldade para manter um ritmo de plantio, porque o novembro tende a ser com chuva muito acima da média. Só que daí, depois começa o problema, né? O problema é dezembro e janeiro. Então, por isso, a nossa recomendação claro, regiões aí onde isso seja possível, antecipar ao máximo o plantio, optar por cultivares super precoce para tentar escapar lá do janeiro seco, né, da melhor forma possível, porque o janeiro vai ser seco e quente. O dezembro tende a ser mais seco, mas só que não com a temperatura tão elevada, igual tende a ser o janeiro. O janeiro tende a ser igualmente seco, mais seco, na verdade, que dezembro, só que a temperatura é elevada em praticamente todo o país. Só o Mato Grosso não vai ficar com temperatura acima da média. Então, a pior combinação é a do mês de dezembro. Então, se esse produtor aí que estiver nos ouvindo conseguir, de alguma forma, já estar colhendo ali no início de janeiro, que seria o cenário ideal, é o ótimo. Para isso aí ele tem que ter cultivar super precoce, estar super organizado, conseguir plantar em setembro, enfim, tem uma série de desafios aí, né, que acabam levando, né, o produtor lá para uma colheita em fevereiro, né, início de março. Exatamente. E o importante é fazer esse monitoramento do clima, né? Porque otimizar o plantio, ficar de olho no clima, para avançar com os trabalhos no campo, observar o desenvolvimento da cultura para evitar perdas, são algumas das decisões que o produtor rural precisa tomar durante a safra toda. Eu queria que você destacasse para a gente também qual a característica do Agroclima Pro para ajudar esse produtor na tomada de decisão. O Agroclima Pro é um software maravilhoso, né, que a gente desenvolveu na Climatempo. A principal característica é que ele gera informações para a área da fazenda, né? Então, a gente cadastra ali a coordenada geográfica, latitude e longitude da fazenda, e todas as informações de previsão climática elas são geradas para o ponto, ou seja, para a área de produção, né, do agricultor. Então, esse é um ponto-chave. Outro ponto de grande destaque é a qualidade da previsão, né? A gente incorpora dados de estações meteorológicas, por exemplo, que promove uma melhoria substancial na qualidade da previsão, que ajuda o produtor, então, a tomar as decisões, né, ao longo da safra. Então, são apenas 2 pontos aí chave que eu menciono aqui, mas que vale a pena o nosso amigo que estiver nos ouvindo aí pedir um teste, faz um teste ali de alguns dias para ver como é um produto fora da curva aí no mercado brasileiro. João, a gente está chegando ao final desse podcast, mas eu queria comentar com você a respeito desses momentos de deficiência hídrica e de temperaturas elevadas, né, que as pessoas costumam utilizar assim, fora de época, né, essa frase, que eles estão se tornando cada vez mais frequentes, e isso exige que o produtor rural se previna cada vez mais para tomar essa decisão, para não ter perda diária. E eu vejo que você é bastante ativo nas redes sociais,
no seu perfil João Castro Agro no Instagram, também no perfil da Climatempo. Você reconhece, a sua opinião, caso o Laninha realmente se concretize, que os riscos ainda são maiores para esse produtor rural, que ele vai ter assim, um rol de desafios enorme do ponto de vista climático para ele se adequar a essa safra que está por vir? É importante para ele sempre estar de olho nessas conclusões, nesses direcionamentos do monitoramento do clima? Com certeza, Ângela. Claro que a gente sempre inicia uma safra com a melhor estimativa possível, né? A Conab, por exemplo, soltou recentemente notícia falando que está estimando a safra do ano que vem, que vai ser de novo recorde, etc. Então, será mesmo? Então, a gente sempre tem o componente do clima, né? A produção agrícola, eu costumo falar, né? Ela é um tripé, né? Genética, manejo, o agricultor brasileiro faz o melhor manejo de todos, a gente tem material genético de qualidade, por conta das empresas que atuam no mercado brasileiro, e só que tem a outra parte do tripé, que é o clima, e essa parte não existe controle, o que existe é uma prevenção, entender o que está se desenhando na frente e trabalhar com essa informação. A Conab está prevendo recorde de produção, mas só que, por outro lado, do nosso lado aqui de clima, a gente está prevendo também recordes, só que, por outro lado, negativo, que é falta de chuva e temperatura elevadíssima no verão. Essa informação, sendo parte desse tripé de produção aí, ela tem um peso, ela tem um impacto. Essa projeção da Conab, ela está baseada em área e potencial produtivo. Só que o potencial produtivo ele é reduzido, né, ao longo da safra por conta dos problemas climáticos. Então, é super importante o produtor estar atento, né, entender o que está se desenhando no horizonte próximo, aí, de curto e médio prazo, procurar informação, você mencionou, né, a gente está sempre atuando na rede social, Climatempo, João Castro _agro também no Instagram, você também, né, Ângela? A gente está sempre postando conteúdo que é para tentar comunicar o agricultor brasileiro para ele entender o que está acontecendo e o que está se desenhando. Então, a recomendação é essa, né? Fique esperto, saiba que está vindo uma laninha, saiba que dezembro e janeiro tende a ser com chuva mais irregular e com temperaturas muito elevadas. Então, só a questão da temperatura muito elevada e a falta de chuva, essa combinação ela é perigosíssima, porque pode causar danos muito, muito importantes na planta e reduzir o potencial produtivo. Então, você que está nos assistindo aí, existe aquela empolgação, aquela animação de todo início de safra, um novo ciclo, mas fique sabendo que esse ano é um ano de muitos desafios. Mais desafios, e lidar com isso não é nada fácil. A chave é isso que você comentou: manejo do solo, melhora da capacidade de armazenamento de água desse solo. Eu acho que uma ótima saída também é trabalhar com cultivares, né, de ciclos diferentes, fazer o que o produtor sabe fazer, né? Um bom preparo do solo para evitar que essas perdas, né, se repitam aí ao longo da próxima safra. João, muito obrigada pela sua participação. A gente espera que você volte aqui mais vezes, trazendo para a gente aqui esse cenário, contando para a gente um pouco mais aí sobre se essa laninha aí, como que ela vai atuar durante, né, a nova safra, porque pelo que você disse, vai ser uma safra que começa um pouquinho aí complicada, já com essa expectativa desse fenômeno novamente aí na cola do produtor rural. É isso aí, Ângela. O prazer foi meu, fico sempre à disposição, gosto muito desse nosso espaço, bater esse papo, nesse formato de podcast que é muito legal, né? Eu mesmo consumo muito podcast, eu estou cozinhando e estou ouvindo um podcast, é muito bacana. Então, fico sempre à disposição e quando precisar é só chamar que a gente vem para a nossa conversa. Obrigada, João. Até a próxima. Tchau, tchau. Amigo, já ouviu falar de nutrição vegetal? Dá resultado? Ora, no meu caso, não só deu resultado, como foi a solução da lavoura. Sério? Primeiro, usei só Fulan da Satis e deu 9% mais soja por hectare. E quando usei Sturge e Fulan, 29% mais soja. Ah, então me passa essa fórmula secreta aí. Não é fórmula, é Satis. A conversa que você acabou de ouvir foi baseada em resultados reais. Com Satis, você produz além da conta. Acesse satis.ind.br. Satis é nutrição vegetal que transforma.